Após passar um verdadeiro inferno lutando contra radicais no Oriente Médio, esse soldado americano retorna para casa e descobre que criminosos finalizaram a sua família, e para fazer justiça com as próprias mãos, ele embarca em uma jornada de fúria e vingança. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Seção 8, Organização Secreta, um filme de ação e crime lançado em 2022, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Eu acho que esse deve ser o final com mais reviravoltas de todos. No calor escaldante do Afeganistão, os moradores ficam com medo ao ver que um drone americano está sobrevoando a cidade. Os mais indefesos até saem correndo, porém os que estão armados se escondem dentro das casas para esperar os soldados. Logo, os americanos chegam no local e começam a avançar aos poucos, tomando cuidado para não serem surpreendidos. E aí Jake e seus companheiros encontram um homem que está segurando um objeto suspeito, e por isso ordenam que ele mostre as mãos. Só que o cara faz justamente ao contrário e tenta atirar neles, mas os soldados o eliminam facilmente sem lhe dar chances. E ao revistar o corpo, Jake descobre que o homem estava enterrando várias bombas para tentar pegá-los em uma armadilha. Então, ele pede permissão para desarmá-las, porém o Coronel Mason nega o pedido, já que o jovem poderia facilmente explodir se cortasse o fio errado. Mas mesmo assim, Jake decide passar por cima da ordem do coronel, e felizmente corta o fio certo, desarmando o explosivo. Mas pegando todos de surpresa, os radicais explodem uma segunda bomba e finalizam vários soldados. Rapidamente, mais e mais deles começam a vir de todas as direções, e acabam com a maioria dos americanos, sobrando apenas Jake e o Coronel Mason. E durante a fuga, um radical aparece pelas costas do jovem, que com certeza teria sido finalizado se não fosse pelo coronel que lhe salvou no último instante. Logo, um helicóptero chega para resgatar os dois, e os leva para longe desse lugar infernal. 5 anos depois, um Jake mais velho está tomando remédio para a síndrome do transtorno pós-traumático, porque ainda está traumatizado por ter visto seus colegas sendo explodidos e alvejados por aqueles afegãos. E não demora muito até descobrirmos que o cara está vivendo na Califórnia, com seu mais novo trabalho de mecânico. Só que apesar disso, as coisas não estão fáceis, pois seu chefe Earl lhe faz trabalhar igual um condenado, além de não cumprir com a promessa que havia feito, quando disse que Jake poderia ficar com um dos carros usados para dar para seu filho Weston. Depois que o expediente acaba, Jake retorna para casa e abraça seu garoto e dá um beijo na sua esposa Ash. E não, ela não caça pokémons. Só que assim que o filho deles os deixa sós, Ash revela que está preocupada porque cada vez mais as contas estão se acumulando. Então, Jake tenta tranquilizá-la, dizendo que eles conseguirão superar essa situação difícil, assim como já fizeram no passado. E quando a hora de dormir chega, o cara coloca o Weston na cama e mostra uma foto do seu antigo esquadrão. Jake até explica que Manson salvou a sua vida, e também indiretamente a do Weston, já que o garoto não teria nascido se ele tivesse morrido no Afeganistão. Mas apesar disso, os dois ex-militares não se veem faz anos, e Jake decide encerrar a conversa quando seu filho pergunta se ele eliminou alguém na guerra. Passando para o próximo dia, o cara chega na oficina e encontra um grupo de gangsters liderados por Fresh, que revela que Earl está lhe devendo dinheiro, mas por ser um ex-combatente, o cara não se intimida e pega a chave grifo para enfrentar os criminosos. Porém, assim que tudo acaba, Fresh mostra que está armado e ameaça finalizar tanto Jake quanto Earl se não receber o seu dinheiro. E por medo dos criminosos acabarem machucando a sua família, Jake decide reclamar com Earl, que explica que no passado fazia parte dessa gangue e que pegou o dinheiro emprestado deles para construir a oficina. Earl até tentou se desvencilhar para viver uma vida normal, mas como todos sabem, uma vez que você entra nesse tipo de esquema, não pode simplesmente sair quando bem entender, e sim somente quando os criminosos permitirem. Então, Jake tenta alertá-lo avisando que Fresh irá voltar. No entanto, Earl está disposto a morrer pela sua oficina, porque esse é o único lugar do mundo que ele se sente em casa. Após isso, Jake liga para sua esposa e conta o que aconteceu. E por ser o lado mais racional da relação, Ash aconselha o seu marido a chamar a polícia. Só que o cara não quer fazer isso, porque se envolver as autoridades, Earl pode acabar sendo punido também. E ainda por cima, eles talvez percam a oficina, lhe deixando sem emprego para pagar as contas atrasadas. Assim que anoitece, Jake volta do trabalho e encontra Fresh parado na frente da sua casa. E antes de ir embora, o criminoso debocha e diz para eles pagarem a dívida. Imaginando o pior em sua mente, Jake corre para dentro da residência e se depara com uma cena de terror. Tanto seu filho quanto a sua esposa foram eliminados cruelmente pelos criminosos. Instantes depois, os policiais chegam e fazem algumas perguntas para tentar descobrir a motivação dos criminosos. Porém, Jake não responde nenhuma delas e foge com seu veículo. Então ele começa a se lembrar dos bons momentos que passou com a sua família, enquanto tenta desesperadamente encontrar Fresh para vingá-los. Instantes depois, Jake encontra o lowrider do criminoso parado na frente de uma balada, e sem pensar duas vezes, ele pega uma pistola e entra no local. E com sangue nos olhos, o ex-militar atira em todos os membros da gangue que entram no seu caminho. Por último, sobra somente Fresh, que tenta se justificar explicando que não pretendia tirar a vida da esposa e do filho dele. Mas sem dar chances para o criminoso, Jake puxa o gatilho e conclui a sua
sua vingança. 5 meses depois, o cara está em uma cela pagando o preço por ter feito justiça com as próprias mãos. E aí o Coronel Manson aparece para visitá-lo e diz que está tentando reabrir as investigações na intenção de tirá-lo da cadeia. Porém, o cara quer continuar na prisão, porque a vida fora dela não faz mais sentido, agora que ele perdeu as 2 pessoas que mais amava no mundo. Então, Jake pede para Manson nunca mais voltar, já que ele conseguiu a sua vingança e não sente nem sequer um pingo de remorso ou arrependimento. E galera, como eu sempre gosto de trazer exemplos da vida real para mostrar que o que está nos filmes pode realmente acontecer fora das telinhas, em 2022 aconteceu algo parecido, com o ex-campeão do UFC, Cain Velasquez. Um cara supostamente se aproveitou da filhinha dele, e por isso Cain perseguiu o sujeito e atirou na direção dele. Porém, a bala acertou o padrasto do cara, que não tinha nada a ver com essa história. Por conta disso, Cain ficou preso durante 8 meses, e teve que pagar uma fiança de $1 milhão para ser solto. E atualmente ele tem que usar uma tornozeleira eletrônica. E na opinião de vocês, as autoridades acertaram em punir o Jake ou o Cain? Mas continuando, quando a noite chega, o cara relembra um momento em que Manson salvou a sua vida, e ele ficou agradecendo sem parar. E apesar disso, Manson lhe disse para esquecer o que aconteceu, pois o passado deve ficar para trás. Assim que amanhece, Jake é visitado por um homem desconhecido chamado Sam Ramsey. E eu acho que eu conheço esse sobrenome de algum lugar, hein? E indo direto ao assunto, Sam revela que é o chefe de uma força-tarefa composta apenas pelos melhores soldados do país. Então ele diz que irá tirar Jake da prisão se concordar em se unir à sua equipe. Mas como esperado, o cara recusa a proposta, porque como vimos antes, ele perdeu seu único motivo de continuar vivendo. E quando Jake retorna para sua cela, alguns homens mascarados invadem o local e injetam um sedativo nele para sequestrá-lo. E é isso que eu chamaria de alistamento militar obrigatório. Poucos minutos depois, o cara acorda em um telhado, e Ramsey explica que ele está lhe observando há bastante tempo, porque ficou impressionado com as habilidades dele no Afeganistão. Mas ao contrário das demais autoridades, Ramsey acha que Jake fez o certo ao eliminar os criminosos que mataram sua família, e que ele deveria ter recebido uma medalha de honra ao mérito ao invés de uma cela na prisão. Inicialmente, Jake pensa que Ramsey pertence à CIA, mas ele revela que é de uma organização chamada Seção 8, que joga conforme as próprias regras. Após isso, Jake é levado até a sede da agência para conhecer Elias, Ajax, Brunner e Lisa, que são seus mais novos colegas de equipe. E aí Ramsey revela que todos os agentes da Seção 8 têm algo em comum, já que se qualquer um deles morrer em uma missão, ninguém sentirá falta. Além disso, essa organização tem permissão total do governo para agir livremente caso apareça uma ameaça que coloque a segurança nacional em perigo. E para deixar sua antiga vida de lado, Jake ganhará uma nova identidade, uma casa na cidade, um veículo próprio e até mesmo uma conta no banco bastante generosa. Mas assim que Ramsey deixa o local, os outros membros formam um círculo em volta do ex-militar, para ele passar pelo processo de iniciação, o que é algo bastante comum em algumas sociedades e agências secretas. Ajax então chama o cara para lutar, e inicialmente ele se recusa a revidar os golpes, por mais que estejam doendo. Porém, não demora muito até Jake se irritar e imobilizar Ajax, ameaçando finalizá-lo com uma simples caneta. Ele só não fez isso porque no mesmo instante ouviu a voz da sua mulher e do seu falecido filho. Pouco tempo depois, Jake e Lisa embarcam em um avião, e ela explica que a missão dos dois é finalizar um criminoso chamado Alejandro Castillo, que conseguiu colocar as mãos em armas pertencentes aos Estados Unidos, e que agora está vendendo elas justamente para os russos, que são um dos maiores inimigos da América. No entanto, Jake fica desanimado ao descobrir que os membros da Seção 8 são na verdade assassinos, só que Lisa explica que eles são o que o governo precisara. E ao finalmente chegar no México, os dois observam de longe Castillo conversando com outro criminoso, prestes a fechar mais um acordo de venda de armas. E aí, Jake se apressa e finaliza um dos guardas, porém isso faz com que os outros dois grupos comecem a apontar suas armas um para o outro, pensando que foram traídos. E logo, os mexicanos e os russos dão início a um tiroteio, em que ambas as partes acabam sofrendo grandes perdas. Se aproveitando do caos que criou, Jake elimina os criminosos que ainda restaram, e por último acaba com o chefão Alejandro Castillo, cumprindo assim a sua missão. Mas ao pegar um documento no carro do Castillo, ele percebe que tem algumas relaxadoras profissionais dentro, e decide deixá-las viver. E ao retornar para a sede da agência, Ramsey dá uma bronca no cara, dizendo que não era para ele ter deixado nenhuma testemunha viva, e que as relaxadoras não eram inocentes para merecer piedade. Obviamente, Jake não concorda com esse tipo de pensamento, e por isso Ramsey ameaça jogá-lo de volta na prisão se ele não começar a obedecer. Mas como o cara nem queria sair de lá, eu nem sei se isso é uma ameaça. Passando para um hotel, um mercenário chamado Leonard Locke invade um dos quartos e elimina 2 guardas com certa facilidade. Então ele acorda um cara que estava dormindo com 2 belas moças e deixa elas fugirem do local, assim como Jake fez anteriormente. E com medo de ser eliminado, o cara oferece uma grande quantia de dinheiro para Locke não puxar o gatilho. E realmente o cara não puxa uma vez, mas sim 2. E ao tentar fugir pelo cassino do hotel, os guardas começam a desconfiar do comportamento suspeito do Locke, e por isso tentam pará-lo, mas ele os detém sem maiores problemas. E depois ele ameaça esse manobrista para roubar um carro de luxo que o jovem estava estacionando.
Enquanto isso, Jake chega na sua nova casa e encontra um quadro com fotos da sua jornada no Afeganistão. Ele até fica um pouco confuso e se pergunta como Ramsey conseguiu elas. Mas de qualquer forma, isso faz o cara se lembrar de uma conversa que teve com o Coronel Mason, após eles terem sido atacados por aqueles radicais. Jake estava se sentindo culpado pelo que aconteceu, porque se ele não tivesse ficado para tentar desarmar a bomba, provavelmente ninguém teria morrido. E Mason não estaria com uma fratura grave na perna. Mas por ser um bom homem, o coronel também assumiu a culpa pelo que aconteceu, e disse que eles apenas deveriam continuar se esforçando e dando o seu melhor. Após isso, Jake está bebendo em um bar, e Lisa chega para lhe fazer companhia. E aí o cara pergunta sobre Ramsey, mas a jovem diz que ninguém sabe nada sobre ele. Além disso, ela também conta que entrou para a seção 8, depois de ter sido expulsa do exército por ter dado um soco em um comandante. E galera, eu estou começando a achar que o Jake está cometendo um grande erro ao confiar nos membros dessa agência, já que esses agrados como o apartamento, o carro e a conta recheada são somente para mantê-lo distraído, já que na verdade Ramsey sequestrou Jake, pois ele tinha deixado bem claro que queria continuar na cadeia. Outro detalhe no mínimo suspeito é o de que Ramsey disse que estava observando Jake faz tempo, mas curiosamente ele nunca tentou entrar em contato antes, e sim somente quando a família do cara morreu. E por saber que o cara estava cheio de contas e todo endividado, ele poderia ter aparecido para oferecer um acordo generoso. Mas passando para a próxima missão, Ramsey explica que o objetivo dele será eliminar o senador Jim Graham. E à primeira vista, Lisa fica confusa e pergunta por que eles deveriam acabar com um senador do seu próprio país. Até que Ramsey revela que Jim é na verdade um traidor da nação. Alguns minutos depois, os agentes chegam disfarçados no comício do senador. E sem perder tempo, Lisa começa a finalizar alguns dos guardas para conseguir ter acesso ao computador do cara, e assim roubar informações valiosas antes de eliminá-lo. Porém, assim que os outros guardas escutam os barulhos dos tiros, eles levam o senador para dentro de um veículo e fogem do local. E sem pensar duas vezes, Jake se joga de cima de um morro para cair na frente do veículo e pará-los. Para sua sorte, a tática acaba dando certo, mas o senador implora para não ser finalizado, porque tem uma família lhe esperando em casa. E essa fala faz Jake se lembrar da sua esposa e filho, e por isso ele abaixa sua arma, se recusando a apertar o gatilho. No entanto, Ajax chega no local e completa a missão, dizendo que eles jamais devem hesitar. Ao retornar, Jake está na sua casa e chora ao observar uma foto de Ash, mas inesperadamente ele percebe pela janela que tem alguns soldados se aproximando, e por isso ele foge pela porta dos fundos. Já no dia seguinte, ele então decide visitar Mason, para perguntar se o cara sabe sobre essa agência secreta que acabou de tentar eliminá-lo. E para sua surpresa, Mason revela que a verdadeira seção 8 acabou nos anos 90, e que essa de agora é apenas uma cópia, formada por agentes que foram renegados pelo exército, FBI e CIA. E para ajudá-lo, Mason diz que fará algumas ligações, e que dará uma arma e dinheiro para ele ir se virando sozinho. Após isso, Jake recebe um telefonema de Ramsey, que tenta enganá-lo, dizendo que cometeram um erro, e que por isso precisam conversar pessoalmente para acertar tudo. Obviamente, o cara se recusa, e por isso Ramsey pede para Lisa contratar Locke para ir atrás dele. Mais tarde, Jake retorna para sua cidade natal, e sem querer esbarra em Landon, que era o melhor amigo do seu filho. E aí o garotinho fala que ainda sente falta de Weston, e que fizeram um memorial na antiga casa deles para honrar as suas memórias. Mas o ponto mais importante dessa conversa é que Landon revela que viu Fresh conversando com alguns homens de terno pouco antes do crime acontecer. Graças a isso, Jake chega à conclusão de que muito provavelmente Ramsey encomendou o assassinato da família dele. Porém, antes que pudesse terminar a conversa, Locke aparece e tenta eliminá-lo. Então, Jake esconde o garoto em uma loja e foge do local, enquanto que Locke, sem querer, acerta algumas pessoas inocentes que estavam passando. Logo, os policiais chegam para tentar detê-lo, mas o mercenário consegue eliminá-los. Em seguida, o cara está se escondendo na oficina, e ao desabafar um pouco, ele agradece por Eu tê-lo criado quando era pequeno. E por causa dessa fala, Eu se emociona, e confessa que ter cuidado do Jake é certamente a melhor coisa que já fez na vida. Mas como esperado, os agentes da seção 8 invadem o local, e mais uma vez o ex-militar quase é eliminado, se não fosse por Eu que salvou sua vida finalizando Elias. Já Brunner consegue roubar a sua arma, e os dois entram em uma luta corporal. Mas por causa de um vacilo do agente, Jake consegue finalizá-lo, e ainda usa seu corpo como escudo. Logo, Ajax se junta à brincadeira, mas ao invés de usar armas, ele decide deixar seu fuzil de lado e chama o cara para um duelo, porque quer se vingar daquele episódio com a caneta que não era azul. E por estar sem munição, Jake acaba aceitando. E após alguns segundos de pancadaria, Ajax acha um objeto pontudo e se prepara para finalizá-lo. Só que Lisa aparece bem na hora e atira nele para proteger Jake. E após se despedir do Earl e dizer que o ama, o cara foge do local com Lisa e pergunta o motivo dela ter lhe salvado. A jovem então revela que fez isso porque quer sair da seção 8, e se deixasse Ajax vivo, ele provavelmente iria atrás dela para caçá-la. Após isso, Lisa leva Jake até uma cabana na floresta, em que supostamente Ramsey está escondido. No entanto, assim que o cara se distrai, ele leva uma pancada na cabeça e desmaia. Alguns minutos
minutos depois, Jake acorda e percebe que Liz armou uma cilada, inventando toda aquela história. Ainda confuso, ele questiona o motivo de Ramsay não ter lhe matado, e o sujeito diz que é porque queria ver a reação dele ao descobrir a verdade. Nesse momento, o Coronel Mason entra na sala e revela que está envolvido, e que o único motivo de ter feito isso é porque não queria que um soldado tão talentoso como Jake desperdiçasse a sua vida consertando carros. Após isso, os três deixam um cara sozinho para ele decidir se quer continuar atuando como soldado ou se quer ir parar em uma cama de madeira embaixo da terra. Então eles se sentam em uma mesa para contemplar uma maleta cheia de grana que eles acabaram de ganhar, até que o coronel mente que irá ao banheiro e entra na sala para soltar Jake, explicando que não teve nada a ver com o assassinato da família dele e que está ali para destruir a seção 8. Ainda bem que teve esse plot, porque aquela motivação de não querer que ele fosse um mecânico é simplesmente ridícula. E para dar início a esse plano, os dois acionam os alarmes para atrair os guardas para a sala e assim roubar as armas deles. Ao descobrir o que está rolando, Liz e Ramsay se escondem e o cara até oferece os 3 milhões de dólares da maleta para Jake deixá-lo em paz. Só que ele recusa a oferta, porque a única coisa que quer ver é Ramsay morto. E se aproveitando de que o ex-militar está distraído discutindo, Liz tenta flanqueá-lo e felizmente o coronel percebe a tempo e acerta ela, mas acaba sendo alvejado também. E em suas últimas palavras, Mason diz para Jake finalizar a missão. Só que inesperadamente, Lisa se levanta porque o disparo pegou no colete que está usando. E por sorte ou conveniência do roteiro, ela puxa o gatilho, mas a sua arma estava sem munição. Lisa então tenta eliminá-lo usando uma faca, mas acaba que é ela quem sofre esse destino. E por saber que não seria páreo para Jake, Ramsay foge de carro, porém acaba batendo em um veículo que estava parado na estrada. E graças a isso, o cara consegue alcançá-lo. E aí Ramsay debocha e diz que ele não conseguirá puxar o gatilho, porque sempre hesita em momentos assim. Mas o cara prova justamente o contrário, e finalmente conclui a sua vingança. Já de noite, Savoy, que é um general do exército, chega de helicóptero para conversar com ele, explicando que mandou o coronel Mason naquela missão, e que Jake será recompensado por ter completado ela. Então Savoy retira a sentença de prisão perpétua que o cara havia recebido, e lhe dá um cartão para caso ele queira continuar fazendo trabalhos para o governo. E em seguida, o cara volta pro apartamento e encontra Locke no local. Ele até tenta explicar que tudo acabou, já que agora Ramsay não está mais vivo. Só que Locke diz que precisa finalizar o trabalho, porque senão a sua reputação ficará manchada. Mas assim que o mercenário baixa a guarda, Jake joga sua mochila nele, e assim consegue desarmá-lo. E usando os conhecimentos em artes marciais que possuem, os dois protagonizam um belo espetáculo de pancadaria. Porém Jake acaba levando a pior. Ele até tenta usar uma lâmina, mas isso não dá certo. E ao ser derrubado, ele encontra a arma do Locke que havia caído no chão, e usa ela para dar um ponto final nisso. Por fim, o cara se despede de Earl, enviando um recado de voz que acaba lhe deixando bastante emocionado. Ele então embarca em um ônibus para viajar, mas ao ver uma criança brincando com a sua mãe, Jake se lembra da sua família, e decide ligar para Savoy, porque agora tem um motivo para continuar lutando. Fala galera, o que você achou da jornada do Jake em busca de redenção e vingança? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.